A segunda turma do Supremo Tribunal Federal revogou por 3 votos a 2 a liminar do ministro Cássio Nunes Marques, que restabelecia o mandato do deputado estadual Fernando Francischini, cassado pelo TSE pelo inexistente crime de fake news. Da tribuna do Senado, o senador Eduardo Girão alertou sobre o avanço das barbaridades cometidas por ministros das Cortes Superiores. O senador elogiou a liminar do ministro Cássio Nunes Marques e ironizou a velocidade com que o caso foi pautado no Supremo Tribunal Federal. Girão disse: "Na última quinta-feira ele decidiu, no meu entender corretamente, pela suspensão da cassação do deputado estadual Francischini, do Paraná, feita pelo TSE, por causa de uma declaração a respeito da urna eletrônica, feita ainda em 2018 e considerada fake news pelos arautos da verdade. É bom lembrar que estamos falando do deputado mais bem votado do Paraná, com mais de 427 mil votos, se aproximando de 500 mil de votos, e da vontade da população paranaense. Olhem como isso é emblemático. Numa rapidez impressionante, o STF marcou para hoje a deliberação na segunda turma, aquela mesma segunda turma que durante a pandemia dava empate o tempo todo, porque tinha um que tinha pedido licença, um dos ministros, e sempre ia liberando os réus da Lava Jato. O senador apontou: dormem por muitos anos centenas de processos por crime de corrupção que chegam a mais de 1 bilhão envolvendo centenas de parlamentares. Mais de 20 políticos corruptos já foram beneficiados pela prescrição de seus crimes. O senador defendeu que em uma democracia ninguém deve ser punido por crime de opinião e alertou: essa sentença arbitrária do TSE, associada aos procedimentos em curso no famigerado inquérito de fake news, demonstra que estão em curso inovações jurídicas que escapam à compreensão de grandes juristas como o Dr. Ives Gandra Martins, uma perigosa construção de jurisprudência tendenciosa sobre fake news, com claros sinais de intimidação àqueles que pensam diferente e que ousam denunciar o sistema. Girão explicou que o TSE está agindo como censor e apontou paralelos com os inquéritos políticos do ministro Alexandre de Moraes. O senador listou arbitrariedades recentes do ministro relativas ao deputado Daniel Silveira e enfatizou o desrespeito ao decreto presidencial que concedeu graça ao deputado. Girão disse: no STF, alguns ministros lá simplesmente fazem de conta que não existe essa decisão e continuam barbarizando. O ministro tem deliberadamente ignorado a concessão presidencial do indulto, que é totalmente amparada pela Constituição, tomando atitudes típicas de perseguição e vingança, o que é muito grave, foi para o lado pessoal há muito tempo, incompatíveis totalmente com a função de um ministro da Suprema Corte. O senador fez um apelo aos colegas, pedindo que deixem de lado a omissão subserviente da casa. Ele alertou: estamos alimentando a ditadura do Poder Judiciário e, como disse Rui Barbosa, nosso patrono, é a pior de todas as ditaduras, pois contra ela não há a quem recorrer. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, a Casa vem se omitindo, já que os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral,
confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 11 meses, os jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. E do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, senhoras senadoras, senhores senadores, assessores, funcionários da casa, brasileiros que nos assistem por todas e nos ouvem também pelas mídias do Senado Federal. Eu fico muito à vontade, senhor presidente, para elogiar aqui a postura do ministro Cássio Nunes Marques, porque eu declarei o voto abertamente contra a sua indicação ao STF. Na última quinta-feira, ele decidiu, no meu entender, corretamente, pela suspensão da cassação do deputado estadual Francischini, do Paraná, feita pelo TSE, por causa de uma declaração a respeito da urna eletrônica, feita ainda em 2018, e considerada fake news pelos arautos da verdade. É bom lembrar que estamos falando do deputado mais bem votado do Paraná, com mais de 427 mil votos, se aproximando aí de 500 mil de votos, a vontade da população paranaense. Olha como isso é emblemático. Numa rapidez impressionante, o STF marcou para hoje a deliberação na segunda turma. Aquela mesma segunda turma que durante a pandemia dava empate o tempo todo, porque tinha um que tinha pedido licença, um dos ministros, e sempre ia liberando os réus da Lava Jato. A votação acabou há pouco, senador Reins. 3-2. Suspenderam a liminar dada pelo ministro Cássio Nunes Marques em favor do deputado com quase 500 mil de votos lá do Paraná. Gilmar Mendes, Lewandowski, Fachin votaram para derrubar essa liminar, enquanto Dr. André Mendonça e Cássio Nunes Marques votaram a favor da manutenção do mandato. No entanto, dormem por muitos anos centenas de processos por crime de corrupção que chegam a mais de 1 bilhão de reais envolvendo centenas de parlamentares. Mais de 20 políticos corruptos já foram beneficiados pela prescrição de seus crimes. Eu não sou governista, senhor presidente. Por isso também me sinto muito à vontade para afirmar que a cassação de um mandato de um parlamentar em virtude de uma mera declaração pública, quando faltavam 10 minutos para se encerrar a votação, é uma afronta ao Estado de Direito e ao devido processo legal. Numa democracia, ninguém deve ser punido por crime de opinião que virou moda no Brasil.
Todos devem ser livres para dizerem o que pensam. E se houver ofensa ou prejuízo a outrem, existe recurso da justiça em processo de injúria, calúnia e difamação. Essa sentença, senhor presidente, arbitrária do TSE, associada aos procedimentos em curso no famigerado inquérito das fake news, demonstram que estão em curso inovações jurídicas que escapam à compreensão de grandes juristas, como o doutor Ives Ganda Martins. Uma perigosa construção de jurisprudência tendenciosa sobre as chamadas fake news, com claros sinais de intimidação aqueles que pensam diferente e que ousam denunciar o sistema, pois nesse caso o TSE, que existe para garantir a lisura e a devida fiscalização dos processos eleitorais, se autoconstitui num órgão censor do discurso político. Tal procedimento do TSE tem muita semelhança com os abusos cometidos pelos ministros Alexandre de Moraes, por exemplo, que arbitrariamente mandou agora bloquear as contas, acredite se quiser, depois de intimidar a mãe do deputado, mandou bloquear as contas da esposa do deputado Daniel Silveira. É bom lembrar que recentemente o mesmo ministro mandou a Polícia Federal, como eu disse há pouco, intimidar a mãe. Ou seja, não existe um respeito a uma graça concedida pelo presidente da República, que praticamente quase que unanimidade dos juristas do Brasil reputam como algo constitucional. Mas não, o STF, alguns ministros lá, simplesmente fazem de conta que não existe essa decisão e continuam barbarizando. Para encerrar, senhor presidente, o ministro tem deliberadamente ignorado, como eu falei, a concessão presidencial do indulto, que é totalmente amparada pela Constituição, tomando atitudes típicas de perseguição e vingança, o que é muito grave. Foi para o lado pessoal há muito tempo, incompatíveis totalmente com a função de um ministro da Suprema Corte. Eu quero aqui apelar aos homens e mulheres de bem do STF, porque tem, e é uma instituição importantíssima para o país, para a nossa democracia. Estamos diante de uma profunda crise institucional, com deterioração crescente da imagem da Suprema Corte perante a sociedade. Nesse momento, não pode preponderar o corporativismo, e sim o respeito às leis. Senhor presidente, se eu me permitir mais um minuto, eu encerro. O mesmo apelo devo continuar fazendo aos senadores dessa respeitosa casa. A única instituição que recebeu da Constituição, da nossa Carta Magna, a prerrogativa de coibir abusos cometidos por ministros da Suprema Corte. Essa omissão subserviente, ao meu ver, provoca desequilíbrio entre os poderes da República e abala os alicerces da democracia, pois estamos alimentando a ditadura do poder judiciário. E como disse Rui Barbosa, o nosso patrono, é a pior de todas as ditaduras, pois contra ela não há a quem recorrer. Senhor presidente, ainda há tempo. Basta dar o primeiro passo, aprovando o requerimento ainda pendente do senador Lazier Martins para chamar o ministro Barroso sob declarações políticas. É o mínimo que podemos fazer para que a paz e a harmonia voltem a reinar no Brasil. Muito obrigado. Obrigado.